Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje irei falar aqui deste tema muito bom, muito maravilhoso, que muitas pessoas aí têm algum tipo de dificuldade e eu tenho certeza que será de grande ajuda para aqueles que querem se aprofundar no tema de escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. O tema de hoje é sinais da volta de Jesus. Como você está vendo aqui, esse slide, foi alguns momentos que eu fui convidado, estou sendo convidado na minha denominação e para trazer este tema em alguns cultos e tem sido uma bênção. Então aproveitei para fazer esta aula para vocês, para passar a informação. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas aí que vai ficar muito feliz quando, receber uma edificação através desta palavra. Sinais da volta de Jesus. O texto que eu escolhi está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 1 ao verso de número 14. Mateus, capítulo 24, anota aí com caderno, caneta, Mateus 24, versículo 1 ao versículo número 14. Mas eu vou só ler o verso 2 para a gente não tomar muito tempo. Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vou mostrar para vocês aqui cerca de 10 sinais da volta de Jesus, que Jesus ele deixou aqui em Mateus 24, versículo de número 1 ao versículo de número 14, mas iniciando mesmo, versículo 2, aonde apresenta o primeiro sinal, porque esse primeiro sinal aqui é como iniciasse o ponteiro do relógio escatológico de Deus, marcando a volta do Filho do Homem. O primeiro sinal, é claro, a queda do templo. Foi o primeiro sinal. O segundo, falsos cristos. Isso tudo está no Evangelho de Mateus 24, versículo de número 2 ao verso número 14, viu? Todos esses 10 sinais. Falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falso profeta, frieza do amor e o último, evangelho pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então todos esses 10 sinais aqui que é apresentado por Jesus em Mateus 24, todos eles se cumpriram com exceção de um. Qual é ele? Evangelho ser pregado no mundo inteiro. Então falta apenas um sinal para Jesus ele voltar. Lembrando que Jesus, ele deixou muito claro que ninguém sabia nem o dia nem a hora que o Filho do Homem voltaria. Nem os anjos nos céus, nem o próprio Filho do Homem. Ele utiliza ele como homem, limitado, lembrando que ele era 100% Deus, mas ele fala Filho do Homem como homem, mas unicamente Deus, o Pai que estava nos céus, sabia e sabe o dia e a hora que o Filho do Homem há de voltar. Então, embora Jesus não deixando o dia nenhuma data certa da sua volta, existe um relógio escatológico natural para que todo aquele que aguarda a volta de Jesus entenda que ele está voltando. E que relógio escatológico natural é esse? Mateus 24, versículo número 32 e o verso de número 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando verde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ou seja, embora não sabendo exatamente o dia nem a hora da volta de Jesus, só que o relógio escatológico, que são os sinais que antecedem a volta de Jesus, ele mostra que Jesus está às portas. Da mesma forma que os judeus olhavam para a figueira. E quando percebia que já começava a brotar os seus ramos, as suas flores, já querendo produzir o fruto, ele logo dizia, sem precisar olhar para o calendário, o verão se aproxima. Mesmo assim, como o verão se aproxima, quando a figueira começa a brotar, mesmo assim quando os sinais começam a se cumprir, Jesus ele está voltando. Outra coisa aqui, que o número 10, na numerologia bíblica, olha o que representa ou simboliza perfeição na ordem divina, plenitude humana. Aparece cerca de 207 vezes nas Escrituras. A gente aqui poderia notar que
Não é à toa ou por acaso que Jesus usa em Mateus 24, do verso 2 ao verso número 14, cerca de 10 sinais que marcam a sua volta. Não é à toa, não é por acaso, porque na numerologia bíblica, número 10, significa perfeição na ordem divina, plenitude, ou seja, algo que é completo. A gente poderia falar para vocês diversas referências bíblicas aonde o número 10 é apresentado. Por exemplo, as 10 pragas do Egito, porque o número 10, está lá relacionado às 10 pragas do Egito. Quando Abraão chama o mordomo de sua casa, em Gênesis capítulo número 24, e pede para ele procurar em busca de uma esposa para casar com seu filho Isaac, é o que o mordomo faz? Separa cerca de 10 camelos, olha só, 10 camelos. Quando Elcana, o marido de Ana e Penina, percebeu que Ana estava angustiada, não queria comer pão, ele olha para Ana e diz: Ana, por que não quer comer pão, Não sou eu melhor do que 10 filhos? Mais uma vez, o número 10 se apresenta. Vamos dizer a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo número 25. Por que 10 virgens? Embora 5 loucas e 5 sábias, mas está lá o número 10. Então o número 10, ele é apresentado por diversas vezes nas escrituras, como você está vendo aqui, algumas referências. Lembrando que esse estudo você pode aqui, clicar no link e fazer download para que você possa ler isso com calma, ok? Eu vou fazer aqui apenas um resumo para que vocês entendam. Então, Mateus 24, versículo número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Olha só, esse templo aqui é o templo que foi construído por Salomão, é o primeiro templo. Só para que vocês entendam por que Jesus usou esta palavra, dizendo que não ficaria em pé nenhuma pedra que não fosse derribada. Primeiro a gente precisa notar a história do templo. Por quê? Porque os discípulos convidam Jesus para mostrar a ele a maravilha do templo, para mostrar a ele a estrutura do templo. Então, era uma coisa que os judeus se gloriavam com aquilo ali. Então, o primeiro templo ele foi construído por Salomão, por volta do ano 966 a.C., cerca de 480 anos depois de sair os filhos de Israel da terra do Egito. Então este foi o primeiro templo que Salomão ele construiu. Esse segundo templo aqui foi construído por Zorobabel, Sesbazar, o sumo sacerdote Josué, na época dos 2 profetas, Ageu e o profeta Zacarias, por volta do ano 516 a.C., 21 anos após ter lançado os alicerces, a qual começa a apresentar os samaritanos que queria ajudar para construir o segundo templo, e os judeus não permitiram que os samaritanos lhe ajudassem, embora sendo irmão, mas adorava aí outros deuses. O segundo templo, quando foi construído, o segundo templo simplesmente passou por uma reforma através de Herodes o Grande, porque o terceiro templo ainda será erguido, a qual, de uma forma escatológica, o anticristo vai se sentar lá na cadeira e vai querer ser adorado como um Messias. E aí que acontece já, vamos dizer, a segunda parte da grande tribulação, os judeus não vão aceitar, ele quebra o tratado de paz e aí começa a perseguir a nação de Israel. Mas esse segundo templo aqui, ele passou apenas por uma reforma, quando Herodes o Grande, por volta do ano 31 a.C., embora ele sendo idumeu, mas possuía uma alma pagã, ele querendo ganhar a simpatia dos judeus, ele faz aquele segundo templo, a qual os próprios judeus, quando viram o templo sendo erguido, comparado à estrutura do primeiro, eles começaram a chorar, porque viram que a casa era pequena, que não era tão bela, que não tinha tanta riqueza como o primeiro templo que Salomão construiu. E aí que o profeta Ageu toma a palavra e diz: olha, prestais ouvido, filho de Israel, filho de Judá, porque vocês olham para essa casa e consideram ela como nada, mas assim vos digo que a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. Mas esta glória da última casa, que seria maior do que a glória da primeira, que está lá em Ageu capítulo número 2, não é porque Herodes o Grande reformou, não. Isso era um contexto espiritual que está lá baseando lá no Evangelho de Mateus capítulo número 12, a partir do versículo número 6, que é quando Jesus entra dentro do templo, ele profere uma profecia dizendo: estar aqui quem é maior do que o templo. Olha só, então a profecia de Ageu aí se cumpre, em sua totalidade. Porque o primeiro templo, Deus ele entrou no templo em forma de nuvem, o Shekinah de Deus, a teofania, vamos dizer.
e quem estava fora não conseguia entrar, quem estava dentro não conseguia sair, caíram os levitas, ninguém conseguia ficar em pé, a glória foi muito forte. Só que no segundo templo, quando Ageu profere a palavra dizendo que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira, não aconteceu nada, vamos dizer, tão maravilhado como foi no primeiro templo, na inauguração feita por Salomão. Só que Jesus, o verbo, Deus que se fez carne, Jesus, ele entra dentro desse segundo templo, olha só, depois de 516 anos que este templo ele é erguido, Jesus profere, está aqui quem é maior do que o templo. Então, esse foi o terceiro templo que você está vendo aqui, que Jesus proferiu a profecia de Mateus 24, versículo 2, não ficará em pé, pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, está aqui a profecia, não é isso? O cumprimento da profecia foi feito através do general Tito, filho de Vespasiano. Tito, ele invadiu a cidade de Jerusalém, depois que ele tinha montado o cerco. Ele destruiu o templo que Jesus tinha proferido, que não iria ficar em pé nenhuma pedra. Então, esta profecia de Mateus 24 se cumpriu em sua totalidade, iniciando o relógio escatológico de Deus a partir do momento que o general Tito ele destrói aquele templo, fazendo o cumprimento da profecia de Jesus. Então, se cumpriu por volta do ano 70. O templo que Jesus tinha proferido aquela palavra foi destruído por volta do ano 70. Mateus 24, versículo 3. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa aqui a trazer cerca de sinais que iria agora anteceder antes que ele voltasse. Os sinais que iria marcar a volta de Jesus. Jesus, porém, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, ou seja, o ressurgimento de falsos cristos. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 7. Eu estou lendo para vocês aqui com calma e rápido, para que a gente não tome muito tempo, ok? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Guerra e fome, Mateus 24, versículo 7. Quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, em terremoto em vários lugares. Então aconteceu nessas profecias de peste e terremoto em vários lugares. Isso aqui não é nenhum segredo, não é nenhum mistério. E todos nós temos ciência e certeza disso, que está acontecendo, mostrando que a veracidade da palavra que Jesus usou está se cumprindo. Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores de parto. Porque uma mulher, quando está prestes para dar à luz, começa o processo de dilatação. É quando, cada vez mais que a criança se aproxima, as dores também aumentam. Da mesma forma é a volta de Jesus. Cada dia que Jesus se aproxima para voltar, os sinais também estão cada vez mais tendo o seu cumprimento. Então isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Olha só. Mateus 24, versículo 9 ao 10. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte. E todos os povos os odiarão por minha causa. Mateus, capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e traçarão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você precisa achar estranho quando você vê um crente que diz que vai herdar o céu, sendo amado pelo mundo, sendo aplaudido pelo mundo, comece a estranhar, viu? Porque se eles fizeram o que fez com nosso Senhor Jesus Cristo, imagine a nós. Imagine os seus discípulos. Então Jesus disse que o mundo irá nos odiar. E isso é uma grande verdade. Veja aqui, cerca de 260 milhões de cristãos
foram severamente perseguidos em todo o mundo em 2019. Mais de 15 milhões em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório da organização não governamental. Então isso é uma grande perseguição. Além disso, o número de igrejas perseguidas, fechadas, atacadas, danificadas, queimadas, aumentou no ano para 1.847 para 9.488. Um aumento principalmente devido do regime chinês contra as igrejas na China. Pelo menos 5.576 acrescenta a organização. O relatório revela ainda que o número de cristãos detidos aumentou de 3.150 para 3.711, principalmente na China, Eritreia e Índia. Do total de perseguições identificadas, a Coreia do Norte está novamente no topo deste ranking anual. Veja só. Então isso é, de fato, uma perseguição de forma brutal. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui aparece todos os dias, né? Recentemente apareceu um cidadão aí dizendo que não podia sair de casa porque iria cair muita gente na calçada, e foi uma coisa terrível, muita gente se assustou. E quando chegou o dia, nada aconteceu, porque de fato foi um falso profeta. E se conhece um falso profeta dessa forma, porque o profeta que não fala pelo nome do Senhor, usando palavras que são verdadeiras, as suas profecias não têm um cumprimento, porque não são verdade. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que está acontecendo de uma forma que todo mundo vê. Existem seres humanos, crentes aí, que ama um animal, vamos dizer, doméstico, mais do que um ser humano. E isso a gente vê em nosso dia a dia. A questão de valores está invertida, né? Não quer dizer que um animal não tem que ser amado, de forma nenhuma. Lógico que tem que ser amado, né? Mas vale mais para Deus o ser humano que foi criado com uma imagem e sua semelhança do que, lógico, do que um animal. Mas tem pessoas aí que estão invertendo os valores. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E para a gente terminar, Mateus 24, versículo de número 14, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, meus irmãos, iremos ficar aqui. O objetivo foi apenas tentar apresentar para vocês de forma muito rápida, mas se caso vocês ainda não tenham tanto conhecimento para essa área, ou caso já tenha, né? Eu quero que você deixe seu comentário aqui, o que você achou, se precisa ser aplicado a mais alguma coisa, se esqueci em outro ponto, se caso aí alguma observação você observou, deixe nos comentários, porque isso nos ajuda até para a nossa edificação. Amém, irmãos? Deus abençoe. Não esqueça, deixar seu like e se inscrever no canal e fazer download aqui, caso você quiser usar este material. Deus abençoe.